A Beth trabalhou muito para que esse nosso encontro desse certo. A Beth se esforçou por encontrar um material lindo para que a gente possa compartilhar com vocês. Ela fez uma busca nos baús incríveis. Nós temos aqui uma preciosidade, uma coisa linda que eu vou mostrar para vocês no decorrer da entrevista. E a gente escolheu trabalhar numa ordem cronológica, mas, sobretudo, contar histórias afetivas, de afeto, de emoção, de coração. E para falar do seu Leon Pfeffer, para falar da família Pfeffer, nós vamos falar em propósito de vida, nós vamos falar em música, coisas que são muito caras para toda a família, e a questão de se manter unido. Então, Beth, vou passar a palavra para você, e eu vou te fazendo perguntas ao longo da nossa entrevista. Então, fica à vontade para começar. Tá bom. Respeitando a nossa historiadora, eu vou tentar me manter nas balizas cronológicas, mas é muito difícil, porque quando entram, são fatos. E os fatos a que eu vou me reportar antigos são história. E história a gente não tem comprovação da veracidade, né? Mas, enfim, eu gostaria de começar antes do início. Eu ia falar do início da trajetória empresarial do seu Leon, que foi fortíssima na vida dele, mas é preciso saber dos antecedentes. Eles vieram da Ucrânia, e ele devia ter uns 17 anos, ele trabalhava numa fábrica, numa linha de produção, numa fábrica que enchia saquinhos de farinha de 1 quilo para os soldados na guerra. E ele ficava horas extra, quando tudo estava fechado, ele ficava sozinho, esvaziava, pegava os saquinhos onde ficavam restos de farinha grudados nas costuras, nos pontos da costura, e sacudia os saquinhos de cabeça para baixo e juntava a farinha de tantos sacos quanto desse para formar 1 quilo. E de saco em saco, de 1 quilo em 1 quilo, ele juntou dinheiro para comprar passagem para vir para o Brasil. Agora a gente imagina a cena que nos é familiar de tantos imigrantes por esse mundo, Venezuela e tantos outros, Turquia, saindo a pé, levando com a roupa do corpo, levando uma trouxa na cabeça, com aquilo que eles pudessem carregar. O seu Leon, sendo sensível e sentimental como era, o que ele levou com ele? Levou o violino. Cada um levou o que pôde. Uma avó levou o edredom de pluma, que era uma preciosidade, travesseiro. E essa avó, de quem eu vou falar, levou os castiçais de Shabat. Eu vou pôr um aqui na frente, para vocês, não sei se dá para ver. Dá para ver, Roberta? Beth, conta a história desse castiçal, por favor. Então, mas dá para vê-lo? Dá sim. Bom, quando eles já estavam aqui no Brasil, vivendo bem, já uma vida mais abastada, e o Max estava viajando na Europa, e ela estava terminal, e ela disse, eu só vou fechar os olhos quando o Maxinho voltar. Então, quando o Maxinho voltou, foi para o hospital vê-la, e ela disse, eu te entrego na mão esse castiçal, que me acompanhou a vida inteira e que eu trouxe conosco a pé, enquanto andávamos a pé, eu carreguei conosco, e eu quero que você encontre uma boa Yiddish Meidele e dê para ela quando você casar com ela. E essa menina fui eu. Bom, ele veio a pé, naturalmente, e ao longo do caminho, de repente ele sentiu algo molhado no corpo. Era sangue, ele escorrendo, ele tinha levado uma bala perdida.
e um camponês o recolheu numa cabana, cuidou da ferida, cuidou dele, para que eles pudessem seguir a trajetória. Então, não foi fácil. Quando ele chegou no Brasil, ele tinha 18 anos apenas. E eu comparo os 18 anos dele, o que a imaginação leva, aos nossos 18 anos, dos nossos filhos. E ele chegou em 1921. Ele pensou em ficar apenas um ano, mas ele resolveu ficar mais porque ele vislumbrou muitas oportunidades. O pai dele já tinha vindo antes, em 1902, e trabalhava, ele era caixeiro viajante em trem de burro, trem puxado a burro. E ele vendia, ele era mascate, ele vendia pequenos cadernos, lápis, borrachas, coisas de papelaria. Agora, o Leon, quando chegou, não chegou a ver o pai imediatamente. E ele trabalhava, Leon, numa casa, ele estava em uma casa, ele trabalhava com velas, ele resolveu fazer velas, porque, inspirado na Ucrânia, de onde ele tinha vindo, velas eram usadas. E ele punha à noite na banheira dessa casa para esfriar e formar as velas. Só que quando ele começou isso, não deu negócio, porque em São Paulo já tinha luz elétrica, então foi furado. Aí ele viu que o pai tinha sucesso em vender papel e os bloquinhos, e ele resolveu seguir com o caminho do pai. E ele foi muito exitoso em tudo que ele fez. Foi vendendo, guardando papel, ele guardava embaixo da cama, quando já não tinha mais lugar para armazenar o papel. E ele foi progredindo cada vez mais e constituiu a própria firma. Ele tinha 21 anos, essa firma foi em 1924 que marca a criação da Suzano. Agora, além de guardar embaixo da cama, ele precisou alugar uma casa maior. E alugou uma casa com porão, alugou um porão como depósito. Depois ele comprou a primeira loja no Brás, onde ele conheceu Antonieta, cujo pai tinha uma loja de móveis no Brás, na mesma rua em que ele tinha a lojinha dele. Só que o pai não permitiu que ela se casasse com ele. E ela disse, ou eu caso com ele ou eu não caso com ninguém. E eles casaram em 1925. Essa é a foto dos dois noivos, e essa é a foto do Salomão Schwartzman e a mãe Augusta, a mãe Salomão Tepperman. Salomão Tepperman e Augusta, a mãe da Dona Antonieta. Aqui é a Dona Antonieta a Antonieta e o Leon, os noivos. Bom, em 1925 eles casaram em dezembro. Em 1926 nasceu o primogênito do casal, o Max. E o Davi, meu filho mais velho, nasceu em 1956. Na crise de 29, o que aconteceu? A economia mundial ficou abalada, e ele sabia que quando o papel pega fogo, resmas de papel pegam fogo, que o externo vai de fora para dentro. Então, ele foi numa fábrica, comprou tudo queimado, todo o papel queimado, e à noite ele trazia para casa. Com o cunhado dele, eles ficavam cortando as bordas das resmas, e com isso ele conseguiu salvar 80%, e vendeu e começou o seu primeiro passo realmente importante. Ele teve um bom lucro com isso. Enquanto isso, o negócio crescia. Ele alugou a segunda loja, também no Brás, construiu um predinho de 3 andares, que estava equipado para produzir carteiras de cigarro e edição de livros. Agora, ele percebia cada vez mais as limitações de quem tem que revender algo construído, que o terceiro faz. E ele resolveu arrendar uma fábrica para produzir papel de jornal. Para fazer papel jornal, isso era 1939,
Papel jornal era feito com aparas. A minha sogra, até no fim da vida, quase, nesse apartamento luxuoso em que eles viviam, ela tinha uma mala onde ela picava papel e, à guisa de cesta de lixo, ela jogava na mala para mandar para a fábrica para fazer papel. Aquilo seria assim uma gota no oceano nos dias de hoje, mas ela ainda tinha o hábito. É doce, né? Então, em 1939, em plena crise, ele apostou tudo que ele tinha na ideia de fazer uma fábrica. Então, ele vendeu a própria casa, que já era na rua Fabrício Van Pré, uma casa melhorzinha, toda a família morava lá, vendeu as joias, vendeu tudo que eles tinham, e tirou a família, foi dormir num quartinho, num hotel de não sei que categoria, na Estação da Luz. E com esse dinheiro ele começou, em plena guerra, a fábrica começou a funcionar, em 41. Agora, apesar dele ter se tornado produtor de papel, ele sentia os efeitos de depender da celulose, que era importada. Quer dizer, ele expandia sempre. E a Segunda Guerra Mundial atingiu a economia mundial muitíssimo, afetou a importação. A polpa de celulose era caríssima. Então, nessa hora, ele chamou o Max, que estava estudando música na Juilliard School of Music nos Estados Unidos, e pediu para o Max voltar para ajudá-lo. O Max disse assim: eu volto, pai, não fica preocupado. Músicos como eu há aos milhares aqui. Aqui ou você é o number one, ou você não é ninguém. Acho que inconscientemente ele tentou ser o number one em papel. E se não foi ele, o Davi, os irmãos e a firma fez isso hoje. Vamos falar um pouco mais agora do seu Leon, então, das outras atividades dele, que ele era multifacetado, né? Me conta sim. outras atividades dele. Primeiro de tudo, quando o Ministério de Relações Exteriores resolveu que precisava ter um cônsul de Israel aqui no Brasil, passou o nome dele, eles pensaram no Leon, porque ele já tinha sido um judeu importante aqui. Em 1939 ele criou o Centro Hebraico, o Centro Hebreu Brasileiro, de onde ele tinha sido presidente, e através do embaixador Shaltiel, que a gente conheceu muito bem aqui, ele aceitou o convite. Mas para ser cônsul, ele precisava ser naturalizado, o que ele não era. Então, para ser naturalizado, precisava autorização do presidente, que na época era o Kubitschek, que o autorizou e logo ele começou as atividades do consulado. Mas custou para ele aceitar, e quem o impulsionou foi a esposa dele, a Antonieta, que disse, aceita. Então, ele de manhã cuidava da fábrica e de tarde o consulado, ou vice-versa, não sei. Já que você falou na dona Antonieta, queria que você me contasse um pouco da importância dela, do que ela fez também. Eles se amaram profundamente e viveram 70 anos juntos. Só não celebraram com festa as bodas de diamante, eu suponho, porque ela já estava bem doentinha. Então, ela, como consuleza, ela recepcionava os mais altos dignitários no mundo, diplomáticos, e também o povo de Israel. E ela atuou em várias instituições brasileiras, judaicas e não judaicas, por exemplo, Cruzada Assistencial Paulista, a Liga das Senhoras Católicas, a ACD, a PAI. E em 1965 passou a adotar a Casa de Cultura de Israel, que foi um dos grandes feitos que seu Leon fez. Era como se fosse o Goethe Institute, como se fosse a British Council, alguma coisa assim. E era o Mahon Tarbut Ivrit. Nessa ocasião, eu morava com meus sogros, e ela me convidava de manhã para estudar hebraico com ela na cama. Ela estava sempre na cama, porque ela era doentinha, para eu me meter debaixo das cobertas e ter aula de hebraico com a professora que vinha para nós duas. E nessa ocasião ela me deu um texto
de Theodor Herzl, para eu falar na abertura deste Centro de Cultura Hebraico, falar de cor em hebraico. Valha-me Deus, mas deu certo. Deu certo. Bom, outra coisa importantíssima que ele fez foi a criação da FISESP, a Federação Israelita, porque após a Segunda Guerra, os imigrantes, a gente imagina o estado em que aqueles cadáveres vivos saíram do campo de concentração, e como é que eles chegaram ao Brasil, você sabe bem disso. E chegavam e tinham que ser acolhidos. Então, a comunidade judaica, o senhor Lyon atesta disso, resolveu criar uma entidade central com duas missões, resolver a parte de dinheiro, o fundo, e a parte de acolhimento, de receber os imigrantes. Tinha um comitê de emergência, um comitê de campanhas, era uma coisa bastante organizada, e assim se criou a FISESP, da qual ele foi presidente muito tempo. Max também foi, então era muito importante. Além disso, ele fez a Escola Renascença, a escola mais importante, a escola judaica. Quando ele começou, tinha 77 alunos. Quando ele deixou o termo dele como presidente, tinha 1.300. Que lindo. Ele serviu. Renascença é importante até hoje. É a escola mais importante, a escola judaica. E assim como Renascença, foi a hebraica e foi o Hospital Albert Einstein. Ordem do Rio Branco, conferida pelo presidente Figueiredo, Ordem do Rio Branco como comendador, dada pelo presidente Sarney, Homem do Ano da Bnei Brit, Homem do Ano Brasil, da Câmara Brasil-Israel, enfim. Quando ele morreu, o rabino, naquelas falas, disse que todo mundo tem uma entidade que você sustenta. Leon Pfeffer tinha 44 simultaneamente. Uau! 44? Era hospital, era o cemitério, sociedade, Hevra Kadisha, era isso, era Bnei Brit, era Vitsu, era aquilo e aquilo. Eu ajudava a Antonieta atrás, por detrás, na Vitsu, né? Enfim. Estão exatamente pedindo aqui para você falar um pouco mais da Vitsu. Da Vitsu, a Vitsu é dela, hoje não é o dia dela, hoje eu vou falar do seu Leon. E você me contou uma coisa curiosa sobre a Hebraica, por que da fundação da Hebraica? Então, tinha jovens judeus, dos quais eu fazia parte, moços e moças, que não tinham entrada, nós não éramos autorizados, não tínhamos permissão de entrar em clubes brasileiros. Eu morava em frente ao Clube Harmonia, e a entrada era vetada. Assim como o Hotel Turiba e outras coisas, não podiam entrar judeus. Então, nós sentimos a necessidade na carne de ter um clube judaico. Mas era muito difícil, eu trabalhava com meu pai naquela ocasião, e ficava ajudando meu pai a fazer ligações e contatos. Conseguimos, com grande dificuldade, 12 famílias para se juntarem, alugar uma casa e assim começar o clube. O senhor Leon juntou muito esperto, muito sabido, ele conseguiu fazer negócio, os primeiros 600 sócios ele conseguiu, comprar um terreno e daí expandiu o terreno, e hoje a Hebraica é a realidade que ela é, né? Eu parei que o senhor Leon chamou o Max para vir ajudá-lo, e eles sentiam que eles não podiam viver da celulose importada, e que eles tinham que ter a própria celulose. Mas uma floresta de pinho leva 40 anos para crescer. E o Max teve a brilhante ideia dele, única, de fazer papel, celulose com eucalipto. Ele tinha visto muitos eucaliptos por aí, e que a fibra era boa, e insistia que dava. Ele lutou contra uma horde de pessoas contrárias que diziam que não. Então, ele foi para a universidade, uma universidade na Flórida, fazer os testes, e foi aprovado.
E a produção de celulose de eucalipto começou em 1956. O Davi nasceu com a celulose. O Davi nasceu em 1956. Daí, eles passaram da primeira celulose de 100% eucalipto, passaram para exportação. Nessa altura, imagina se o Leon e o Max, dois sagitarianos, o Sagitário tem como palavra-chave a expansão. Expande, expande, expande. Eles dois foram para a Bahia, numa cidadezinha de pescadores que tinha 15 famílias. Hoje tem mais de 1.000. E olharam aquele pântano, olharam e disseram, é aqui. E aí foi construída uma grande fábrica chamada Bahia Sul, mas gigantesca, criou-se uma cidade com hospital exemplar, com escolas, enfim, uma cidade completa, graças a essa visão deles. E o Brasil passou a ser exportador de celulose até o dia de hoje. Buscando as melhores práticas, aí de governança começou a abrir o capital da Suzano, que foi em 1980. Nessas melhores práticas de governança corporativa, foi aberta a companhia e a presidência da maior empresa, controlada pela holding, que era a Suzano, foi assumida por um CEO que fosse fora da família. E ele se chama Walter Schalka, e até o dia de hoje ele é presidente, com muito sucesso. Agora, o Davi, nesse momento, teve momentos desafiadores. E eu me ponho na pele dele para ver como foi desafiador na trajetória dele. Além do emocional, ele se viu numa encruzilhada. Ou ele assumia a gestão da empresa, coisa que ele sonhou desde pequeno, ou abdicar da presidência. A missão para ele sempre foi clara. Era necessário sair do século XXI mais forte do que entramos, ele dizia. E isso ele conseguiu. Só que, quando era momento de celebrar, em 99, o Leon vem a falecer aos 96 anos. Eu o acompanhei até o fim. Esse homem querido vinha todos os dias à minha casa de tarde e é muito difícil falar, foi muita emoção, porque eu o amava profundamente. O que eu acho muito legal é uma pessoa ocupada como era o seu Leon, Exatamente. com um monte de atividades, com aquele papelzinho que todo mundo que conheceu, lembra do papelzinho dele na mão, com todos os compromissos, e todos os dias ele ia trocar uma ideia com você, Beth. Então, é muito lindo. Sistematicamente no fim da tarde. E o homem desse gabarito me deixou um quadro pintado num guardanapo de restaurante, de pano, em que ele disse a minha conselheira. Imagina eu, conselheira dele, mas enfim, ele vinha se aconselhar sobre os quadros, os desenhos dele, etc. Bom, quando foi dia 31 de março, 1º de abril, faleceu meu pai. E poucas horas depois, o Max. Abalou a todos, no momento em que todos esperavam celebrações, o Max partiu assim, inesperadamente. E quando se avisava por telefone, faleceu o seu Max, as pessoas diziam, não, mas não é o Max, é o pai dela. Não, é o pai e o Max. E foi um Shiva duplo, parecia uma peregrinação na minha casa. Bom, o Max tinha sido uma figura importantíssima, nós teremos que falar dele em outra situação, porque é preciso um vídeo especial só para ele. Faremos com o maior prazer, você sabe disso, Beth. Foi responsável por diversas iniciativas pioneiras na empresa. Ele também somou realizações, ele foi convidado para ser secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia. Como ele era um homem renascentista, que abarcava todas as áreas, ele era culto, ele
era artista, ele era profissional, empresário, ele tinha tudo. Aliás, é por isso que ele chamava Max, né? Daí, em 2001, depois disso, Davi assumiu os negócios juntamente com os irmãos, tornou-se presidente da Suzano, e enquanto isso, Boris Tabakov contribuía com a transição dessa gestão, o que levou a dois importantes movimentos dentro do Conselho de Administração e a Suzano Holding. Juntamente com isso, teve a Fundação Arimax, que era filantrópica. E o nome Ari quer dizer leão em hebraico, e Max é Max. Arimax, a fusão dos dois nomes, era para valorizar a solidariedade, um valor familiar passado de dor a dor, de geração a geração. E eles apoiaram, essa fundação apoiou mais de 200 iniciativas de impacto social, proporcionando o desenvolvimento de lideranças, projetos, organizações sociais, e atualmente a terceira e quarta gerações estão à frente dessa fundação, e mantendo a tradição familiar de solidariedade. A companhia mostrou que é possível expandir, influenciando de forma positiva a vida das comunidades, como aconteceu com Maranhão, que tem uma unidade em Imperatriz, e tem acontecido com outras comunidades também. Enquanto a Suzano Holding se diversificava, a Suzano continuou se reinventando. A Cecília Meirelles disse que a vida só tem sentido se reinventada. E ela continua se reinventando. No fundo, ele e o Max eram puro amor. E meus filhos saíram a eles. E a música na família, Beth? Qual o papel da música? A música foi tudo. Começou com o nosso casamento e todos os netos são músicos. A música foi o elemento fundamental. Mas eles aprenderam, com Ben-Gurion, eles aprenderam que os sonhos do presente plasmem a agenda do futuro. E eles deram ouvidos e atenção aos sonhos. Max e Leon e Max, fizeram uma diferença. Beth, o seu Leon tocava violino, o Max tocava o quê? Max tocava tudo, ele foi concertista clássico de violino, e ele tocava piano, e depois, aos 18 anos, ele foi para os Estados Unidos, o instrumento dele passou a ser pistão, que ele fazia jazz. E dos seus filhos, quem toca alguma coisa? Acho que todos tocam alguma coisa. Alguma coisa todos tocam. Eu falei para você que minha sogra, que ia ser minha futura sogra, me falou um dia que ele tocava torneira. E eu não quis contradizê-la, porque ela ia ser minha sogra. Eu disse, tá bom, ouvi quietinha. Passados muitos anos, quando o Max estava servindo no governo, nós estivemos em Paris, ele tinha um compromisso com o ministro de Cultura da França, com hora marcada, uma entrevista importante, mas ele estava fazendo a barba no banheiro e ele estava brincando com as torneiras. Era hotel antigo, com encanamento de cobre, e ele percebeu que ele conseguiu tirar a escala. Do momento em que ele tirou a escala, ele não parou mais de tocar. E eu mostrava o relógio para ele, Max, pelo amor de Deus, você está atrasado. E ele tocando torneira. Aí disse, bendita seja ela. Ela sabe, de fato ele toca torneira. Tirou samba. Pois é. A família é música mesmo, todo mundo. Essa história de tocar torneira eu achei muito divertida. Ele tocou o sino na pedra do sino, ele tirou samba. Era incrível. Copos, né? Copos é mais normal, que eles batem assim no copo. Mas... Agora eu quero voltar assim, bastante no tempo, porque a gente dá muito valor lá no Centro de Memória do Museu Judaico, a Cooperativa de Crédito do Bom Retiro, da qual nós temos todo o acervo.
E Ah, você me é? falou uma coisa que para mim é novidade, que o seu Leon fez parte da fundação da cooperativa de crédito. Me conta um pouco o que que você sabe dessa história e por que que ele participou. Foi aquilo que eu falei, porque os imigrantes chegavam sem acolhimento. E, ao contrário, em Israel, quando chegam imigrantes novos, tem a banda, tem suco de laranja, frutas, tem serviço de absorver os imigrantes e colocá-los nas suas profissões, aprender a língua. Eles não tinham nada disso. E então o seu Leon se compadeceu porque ele chegou como imigrante. E ele resolveu, logo ele começou a trabalhar. Não foi só trabalhar fazendo velas, ele trabalhou para a comunidade. É, lindo isso, né? É Ele lindo. sempre teve esse espírito, né? Pois é, ele foi um grande homem. Ele fez uma diferença enorme. Não tem Fosse uma para um... instituição judaica em São Paulo pela qual ele não tenha passado, colocado o dedinho, feito Pois alguma é. coisa. Então, no fundo, ele e o Max fizeram uma diferença. Ele soube fazer da vida um presente e ele soube fazer o melhor possível da vida que lhe foi dada. Eles fizeram uma diferença para o entorno, para o eixo, para as comunidades inteiras, e ele recebeu a vida com dignidade e honradez. Com certeza. Essa dignidade ele nunca perdeu nos 46 anos em que eu tive o privilégio de conviver com esse sogro que eu tanto amei. E eu digo mesmo do Max, que foi o meu eterno amor. Ai, que lindo. Pena que não está entrando as fotos, porque a gente tem uma foto É, linda do casamento civil de vocês aqui. Você bem mocinha, né, com ele. Aliás, por favor, conte para a gente onde foi que vocês se encontraram a primeira vez. Isso para nós é histórico. primeiro foi nos degraus do templo, que hoje é Museu Judaico. Vê Minha que mãe, minha premonição. mãe me apresentou para ele. Mas ele não me deu bola, porque eu era uma menina de 15, 16 anos, com trancinha, com lacinho na ponta, estudando. Imagina, um rapaz feito, ele tinha 11 anos mais que eu. Então ele não deu bola. Mas mais tarde, nós nos encontramos numa aula de teatro, dada pelo Sérgio Cardoso, e foi por isso que, quando ele foi secretário de Estado, ele construiu inúmeros museus e teatros, e o Sérgio Cardoso foi um museu que ele construiu em homenagem ao Sérgio, que já estava falecido. Teatro Sérgio Cardoso. Teatro Sérgio Cardoso. Então, vamos Então, repetir aqui. Vocês foram alunos do Sérgio Cardoso. Olha que privilégio ter não esse é? professor. E na aula ele prometeu que ele viria em casa me dar aula de química. Ele perguntou em que matéria eu era mais fraca na escola, porque eu estava estudando, eu era uma menininha de ir na escola todo dia. E ele ia me buscar na saída da escola e carregava meus livros. Então, eu ainda usava duas trancinhas, tá? Enfim, ele prometeu que ele ia na minha casa para me dar aula de química. E deu. Só que eu não aprendi nada, porque o que aconteceu foi alquimia. Foi uma outra química, né? Outra química. Imediatamente passamos a namorar, saímos juntos 14 noites seguidas, sem chaperone, sem vela. Eu que nunca tinha saído desacompanhada, porque os pais não deixavam, com ele podia. Mas tem um segredo aí, né? O que que o seu Nuno e a dona Mina eram para o Max, já que eles já conheciam? Eles eram amigos. O Max tinha 3 amigos, 20 anos mais velhos que ele. O Samuel Clabin, que era seu concorrente. O Joe Cantor, que era um boêmio, e o dono da Metaleve, Ludwig Gleich. E eles eram inseparáveis. E meus pais eram um casal de amigos com quem ele ia ao teatro, jantava fora, não sei o quê. E ele chamava meus pais de você, é claro, porque eram amigos. De repente, esses pais passam a ser sogros.
Então ele chama a minha mãe de senhora. Muito emocionante. Eu estou vendo aqui vários comentários das pessoas que estão gostando muito da entrevista, que estão gostando das coisas que você está contando. Aqui o Simão Priscuni que está dizendo que até hoje a cadeira número 90 da Sinagoga Israelita do Brás tem o nome do seu Leão. Me conta essa Ai, que história. beleza! Que Essa eu não... beleza! O seu Leão rezou lá no Brás? Ah, muito, pois ele tinha loja, 2 lojas, e depois o predinho que ele construiu lá, e o sogro com a loja de móveis, Uhum. e ele era bastante religioso. Ele nunca perdeu o vínculo com a religião, com a família, tanto que em todas as reuniões nossas, infalivelmente ele pedia, fiquem sempre juntos. Mais um que fez parte da Sinagoga do Brás foi seu Isaac Pistrak. Cunhado dele, casado com a irmã Maria, Maria Pistrak, Maria Pfeffer Pistrak. Uhum. E aí tem uma pessoa aqui perguntando qual é o papel do Benjamin Solitrenic na ideia de fabricar papel de eucalipto. Então, o Benjamin foi dos pioneiros com ele, porque, digamos, o Max foi um pioneiro. Se o Leon foi pioneiro e o Max foi pioneiro. E o Benjamin foi figura importantíssima. Ele e tinha uma equipe, né? Benjamin Solitrenic, Aries. Acho que ele fazia anos dia 4 de abril. Opa, perto de mim, Betty. Um amigo muito querido, além de tudo. A Simone Shapira pede para contar como foi o encontro com a Golda Meir. Eu não sei mais do que aquilo que as fotos contam. Eu estava lá, mas não posso dizer, a conversa era política, era afetiva, mas eu não posso dizer mais porque eu não sei. Agora eu vou voltar lá para o passado, lá para as priscas eras, quando o seu Leon ainda estava na Ucrânia, na cidade dele. Quando eles decidiram vir embora, qual foi o motivo da saída? Não tinha mais condição de sobreviver lá, porque tinha os pogroms. Além de tudo, o judeu era impedido de ter terras, impedido de entrar na escola, impedido de tudo. Aquela história que nós estamos carecas de saber e que, infelizmente, está tendo um recrudescimento. Bom, eles resolveram trabalhar com bebida alcoólica, só que logo foi proibido. O judeu não podia lidar com bebida. Bom, não sobrava mais o que fazer, não tinha dinheiro, pobreza, fome. É o que os levou em busca de liberdade, paz, né? E o que eles trouxeram com eles? O que deu tempo de pegar e de trazer? Nada. O edredom de pluma, o travesseiro de pluma, o violino dele, os castiçais da Bob, praticamente nada. Com o que eles podiam vir? Eu não sei. Então, isso que a gente sempre comenta, né? Um retalho de uma toalhinha de bordado, uma coisa retangular de 20 centímetros, que foi da minha avó. É um schmatter, mas para mim ela está emoldurada, está guardada. O talheres de prata com pequena inicial assim, carregavam. Eu não sei como eles conseguiam fazer isso. O valor e a minha sogra, antes de vir para o Brasil, ouviu que aqui era um país tropical. Então ela vendeu tudo para poder ter passagem e ter o dinheiro. E vendeu as malhas e as roupas de frio. E quando eles de trem atravessaram o Cárpato, ela com os filhos, as crianças morriam de frio, eles morreram de frio e não tinham uma malha, vendeu tudo. Dava de dinheiro para comprar passagem, né, para vir para o Brasil. Provavelmente, né? Eles foram heróis. E elas, heroínas. Com certeza. Eu me lembro da Shulamit, que você disse que está ouvindo. Ela conta como a mãe dela
como eles se viravam, a criatividade que eles tinham que ter, sustentáveis, sem conhecer a palavra sustentabilidade, eles eram sustentáveis. A mãe da Sula fazia strudel de banana, não tinha maçã na Bahia, tá certo? Fazia de banana, quer dizer, como isso, tantas outras. Não foi fácil o começo, né, para eles. Não. Agora, vou mostrar uma coisa bonita aqui para todo mundo. Vamos ver se dá para ver. Eu tenho Isso aqui é precioso. Isso é muito lindo. Vamos começar assim. Isso é um caderninho do bebê. A primeira coisa que ela é de 1925, feito pelo Monteiro Lobato e com desenhos do J. Carlos. É um álbum de bebê. Então, a dona Antonieta Pfeffer escreveu aqui as primeiras coisas do filho mais velho, do Max, né? Eu descobri tudo isso fazendo uma pesquisa. Então, aqui a gente tem a letra da dona Antonieta, falando dos primeiros passos do filho, mostrando ele aqui ainda pequenininho, e tem a primeira palavra que ele falou. E essa primeira palavra ficou muito marcada para a vida toda. Que... Não foi mamã, pá, não foi. Não foi. Como Qual foi, Beth? Foi aqui. Música. Música. Então, aqui já mostra, né, como a música ia fazer parte de toda a família. E olha, quando o Rubem nasceu, com 6 meses, ele já dançava ao ritmo da música. E o Max disse, esse vai ser músico. E acertou. Como ela disse, esse vai ser músico. Beth, está muito bom, está muito gostoso, estou me divertindo muito. Divertindo. São conversas lindas, emocionantes. E aí eu queria que você falasse alguma mensagem, alguma coisa que você acha importante deixar para o nosso público, que depois eu vou te contar só no final quantas pessoas estão nos assistindo. O que você deixaria? Isso é traição, né? O que você gostaria de contar para o nosso público, ou deixar de mensagem, falar? Eu quero copiar meu sogro e o Max, e principalmente meu sogro nessa hora, que fez da vida que ele teve o melhor que ele pôde. Você tem um limão, faz uma limonada, né, diz o povo. Então, procurar fazer uma diferença. E eu sou a última, o último reduto, quase, que ainda está viva. Um neto meu, quando era pequeno, uma composição na escola, ele acabou a composição dizendo assim, e a minha avó Beth ainda está aí. Então, como eu ainda estou aqui, tem que me aproveitar, porque algumas, eu fui a única que, enfim, que sobrou, que viveu, assim, de perto, né, a experiência. O Museu Judaico tem um programa de história oral, onde a gente grava entrevistas para que a gente possa ter gravado essas memórias, tem que estar contadas. A Tamara Cheresny acabou de dizer que está emocionada aqui com a entrevista, porque o seu Leão tinha carinho por todos nós, por todo mundo. O Fischel, o pai dela, o Fischel foi pessoa, assim, o esteio dele na vida consular. Que lindo, muito querido, Fischel Cheresny. Aí a Tamara dizendo sim, existia esse carinho. Eu aprendi como se conta papel, como se dobra papel, como se calcula para um livro, com o seu Leão. Então, imagina, eu menininha e ele me ensinando como se calculava, quanto papel precisava para fazer um livro e qual era o melhor formato do livro para aproveitar bem o papel. E tudo. E ele não te contou como ele lia os boletins da escola? Vamos supor que, sei lá, que isso daqui fosse o boletim, ele pegava o boletim, abria, fazia assim, ouvia o barulho, só faltava morder, porque ele testava o papel, ele não lia as notas más do Max, por sorte, ele testava o papel.
vício de papeleiro, sentir o papel. Muito É uma bom. profissão muito linda que eles têm, muito Que linda, e delícia. limpa. Muito bom, Beth. Eu Obrigada. vou terminar por aqui com esse gostinho de quero mais. Vou te contar que nós tivemos mais de 135 pessoas nos assistindo. Você fala Yiddish. Mais de 135, que foi uma delícia. E a Renata está escrevendo, Beth, orgulho de ser sua nora, presente de uma amiga. É uma querida. Então, foi muito Obrigada. bom, foi muito gostoso, todo mundo está adorando aqui. E depois, com a tua autorização, a gente coloca no canal. Eu tenho uma notinha aqui da Evelyn Hirschfeld. Será que eu posso ver isso? Pode, claro. Vai com o seu Acabou de mouse. passar. Acabou de passar. De quem? Evelyn Hirschfeld. Evelyn, sempre ouvi na minha casa, do papai e mamãe, Henrique e Rebeca Hirschfeld, elogios sobre Marx e Leão, os grandes exemplos da nossa família. Beth, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pelo esforço. Parabéns. Muito obrigada. Você foi a nossa apoiadora de primeira hora, desde o começo você apostou no museu, e a gente agradece muito e reconhece muito o teu apoio. Obrigada. 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 Gente, boa noite para todos. Boa noite.